Bom dia, graça e paz. Gostaria de convidá-los e convidá-las a Lucas 9, a partir do verso 10. Lucas 9, a partir do verso 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então, disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém. Nós estamos conhecendo Jesus a partir dos seus milagres, e esse é um dos milagres de Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para algumas coisas que descobrimos sobre Jesus e que podemos ser abençoados se o levarmos em conta. Esse milagre é um milagre que nós temos todos os detalhes, porque os 4 biógrafos de Jesus contaram esse milagre, então nós temos todos os detalhes acerca dele. Sabemos que esse foi um dia exaustivo, que Jesus, nesse dia, ministrou até não ter chance de almoçar, assim como seus discípulos. Também sabemos que nesse dia os discípulos de João Batista foram visitá-lo para comunicar-lhe do assassinato de João Batista por parte de Herodes, assim como comunicá-lo de que Herodes agora passava a perguntar por Jesus. Também nesse dia, alguns dos discípulos que Jesus havia enviado em grupos de 2 voltaram trazendo o relatório do seu trabalho, da sua estada no campo. Portanto, um dia bastante exaustivo, um dia de muita administração. Jesus, então, decidiu atravessar o lago de Tiberíades, ou de Genezaré, o mar da Galileia, para o outro lado, para a aldeia de Betsaida, com o objetivo de descansar tanto ele como seus discípulos. Mas, ao chegar do outro lado, as multidões que haviam previsto o caminho de Jesus já o estavam aguardando. E a primeira coisa que aconteceu ali foi provavelmente contrário ao desejo mais íntimo dos discípulos que estavam cansados e queriam realmente descansar. Jesus acolheu a multidão, ou seja, Jesus mudou a sua agenda. E essa é a primeira lição sobre Jesus que vale a pena a gente anotar para nós mesmos. A gente precisa aprender a mudar a agenda em favor do outro. Jesus mudou a agenda em favor da multidão. Ele estava cansado, mas a compaixão venceu o cansaço. Aliás, esse é o segredo de todo relacionamento. Esse é o segredo de toda convivência, compaixão. Às vezes você está na sua família, a pessoa ao seu lado está sofrendo. Talvez não seja um sofrimento que lhe afete, talvez não seja algo pelo qual você sofreria, mas a pessoa está sofrendo. E compaixão é essa capacidade de sentir-se no lugar do outro e sentir o que provavelmente, ou buscar sentir o que provavelmente o outro está sentindo, ainda que aquele evento, aquele fato, aquela situação, a você pessoalmente não afete, mas está afetando alguém. Então, se vai haver família, se vai haver comunhão, se vai haver comunidade, vai haver gente disposto a mudar a sua agenda em favor de alguém, em favor do necessitado, em favor do que chora, em favor do que clama, em favor do que pede um tempo, por mínimo que seja.
Jesus fez isso, ele mudou a sua agenda, ele se nutriu de compaixão e ele parou para atender a multidão. Se a gente aprende essa lição, a gente realmente ajuda muita gente, abençoa muita gente, principalmente a partir da nossa própria família e dentro da nossa própria casa. Eu não tenho dúvida de que grande parte de muitos desentendimentos entre nós é porque a compaixão desapareceu do cenário. É porque o sofrimento do outro já não nos afeta. E nós que vivemos no mundo urbano somos tangidos por um senso de urgência que nos impede de parar, mas não há nenhuma possibilidade de convivência se não houver disponibilidade para parar em função do outro. Eu já citei aqui uma frase do cancioneiro popular, de Alcides Caminha, que diz: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. A compaixão é essa capacidade de tirar o nosso sorriso do caminho para poder atender alguém na sua dor. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo compadeceu-se. E aí mudou a sua agenda. Se a gente quiser realmente fomentar relacionamento, construir família, construir comunidade, construir amizade, nós temos de ter uma agenda mais flexível, como Jesus teve. Além disso, Jesus começou a falar às pessoas sobre o reino de Deus. Ele estava falando com gente que estava sob a marca da opressão. A época em que Jesus ministrou, tanto Jesus quanto João Batista, era uma época muito difícil. Herodes estava tentando granjear por parte de Tibério César a possibilidade de ser o único monarca de Israel. Tibério, como vocês sabem, reinava no império, e Herodes queria ser o único monarca de Israel. Bom, os romanos só conheciam uma linguagem, e a linguagem que os romanos conheciam era de impostos. Portanto, para engordar os cofres do império, Tibério sobretaxou a pescaria no Mar da Galileia, que era a principal atividade daquela região, uma atividade rentável e uma atividade extremamente produtiva, porque o Mar da Galileia era extremamente piscoso. Então, ele sobretaxou. Recentemente, os arqueólogos descobriram um barco daquele período e perceberam que aquele barco fora remendado à exaustão, dando, portanto, a impressão de que era uma época em que os pescadores estavam exauridos nos seus recursos e não tinham como manter o seu principal instrumento de trabalho, como renová-lo, e, portanto, remendos de toda sorte, de toda ordem, inclusive com materiais de qualidade inferior, que faziam com que aquele barco fosse, de fato, um risco à vida. Jesus estava naquela situação e ele começou a falar sobre o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus é falar de esperança. Falar sobre o reino de Deus é falar sobre o nascimento de uma época de justiça. Você sabe, às vezes as pessoas estão lutando no dia a dia, fazendo o seu melhor, tentando ser honesto, tentando fazer a sua parte para construir uma sociedade digna. E aí ele esbarra naquilo que Rui Barbosa dizia: de tanto ver prosperar a vilania, um ser humano pode chegar a ter vergonha de ser honesto. Nessa hora, seres humanos são tentados a pensar o seguinte: a quem estou tentando enganar? Todos os meus esforços parecem vazios de propósito, porque por mais que eu cumpra a minha parte, que eu colabore com a sociedade, parece que há uma ferrugem corroendo a sociedade que é muito mais ágil do que toda a minha capacidade de contribuir. E nessa hora, a gente precisa do senso de transcendência, para a gente ter o que esperar e como esperar, e para a gente ter como prosperar. O senso de transcendência pode ganhar N conotações na vida de um ser humano. Eduardo Galeano, por exemplo, chama o senso de transcendência de ideologia, que não é nada mais, nada menos do que a esperança de algo que me faz caminhar. Então,
Jesus disse isso para aqueles homens e para aquelas mulheres que o ouviam. Falou sobre o reino de Deus, falou sobre o triunfo da justiça, falou sobre a capacidade de prosseguir, apesar dos sinais inglórios que a sociedade muitas vezes nos devolve como resultado do nosso trabalho e da nossa luta por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa. Então é preciso ter esse senso de transcendência para continuar. E é preciso ter esse senso de transcendência para continuar, inclusive, a investir no seu filho, que precisa de você e que parece que você investe e não vê retorno. Você precisa desse senso de transcendência para investir no seu casamento, que parece ruir apesar de todos os esforços. Você precisa desse senso de transcendência para investir em si mesmo, quando você parece sentir que todos os seus esforços são debalde. Precisa do senso de transcendência para ter o que esperar e como esperar. E aí, quando Jesus disse sobre o reino de Deus, ele falava sobre o senso de transcendência, sobre a capacidade de continuar, de prosseguir a fazer aquilo que eu acredito ser o certo, a buscar a justiça que eu acredito que deve reinar, a buscar o amor que eu acredito que deve vingar, a buscar o bem daquele que parece estar deliberadamente se boicotando. Como eu vou investir em alguém se eu não tiver esperança? Então Jesus infundiu-lhes esperança. Além do que, falar sobre o reino de Deus é responder às 3 perguntas que a humanidade faz. As perguntas que a humanidade faz se reduzem a 3. Você pode consultar todos os alfarrábios e você vai descobrir que todos eles se encaixam numa dessas 3 perguntas. Que são, o que é tudo isso e qual o sentido disso tudo? Como é que a gente faz para viver junto? E como a gente extrai e administra a riqueza que a gente tem acesso no planeta? Nós já tentamos de tudo para responder essas perguntas. Para responder o sentido da vida, o que é tudo isso, o que isso significa, nós inventamos de tudo, de todas as filosofias, ciências e religiões. E não conseguimos nos livrar do vazio existencial. Para responder a pergunta como a gente faz para viver junto, nós também já tentamos de tudo, desde o clã primitivo até as sociedades democráticas mais avançadas, e não conseguimos nos livrar da guerra. E para responder a pergunta, o que a gente faz com a riqueza que a gente abstrai, que a gente tira do planeta, e como é que a gente deve tirá-la e como a gente deve administrá-la, nós também já tentamos de tudo e não conseguimos nos livrar da fome. Quando você fala do reino de Deus, você fala de 3 valores: devoção, solidariedade e fraternidade. A devoção acredita que há um só Deus e que ele é diferente das suas criaturas. Quando você acredita que há um só Deus e ele é diferente das suas criaturas, você acabou de impedir que qualquer criatura possa arrogar-se Deus. É a única maneira de não cairmos numa idolatria que idolatre um regime, um partido, uma nomenclatura, um status, um staff, ou a gente mesmo. Eduardo Galeano, um grande pensador latino-americano, acabou de escrever um texto onde ele dizia que os marxistas não compreenderam o Deus judaico-cristão e que o Deus judaico-cristão é ateu, porque o Deus judaico-cristão anula todas as possibilidades de idolatria, uma vez que o Deus judaico-cristão avisa que nenhuma criatura pode ser Deus, que Deus é totalmente outro e, portanto, os seres humanos são iguais. E que nenhum ser humano pode arrogar-se Deus ou conclamar quem quer que seja a servi-lo ou a adorá-lo. Então, quando Jesus disse sobre o reino de Deus, ele avisou a nós todos que o sentido está na criação, que as coisas estão no Criador e que a vida é uma vida de construção mútua, que ninguém pode se arrogar Deus. Ao dizer isso, ele dava um golpe mortal no Império Romano.
E isso também vai nos ajudar na nossa família. Sabe que uma das crises que nós todos temos é a crise da divindade. Quem é que manda? Quando a gente descobre que há só um Deus e não sou eu sei que tudo tem de ser compartilhado e tudo tem de ser discutido. Que tudo tem de ser solidarizado. Que tudo tem de ser conversado. Porque há um só Deus e não sou eu. Ele é totalmente outro, ele é totalmente diferente da sua criação. Portanto, eu não sou. Nem eu sou, nem imperador nenhum é, nem partido algum é, nem staff nenhum é. Ninguém pode se arrogar Deus, portanto, ninguém pode se arrogar digno de adoração. Todos são iguais. Se a gente aprender isso, a gente vai começar a conviver melhor. E uma outra coisa interessante, quando Jesus fala que há um só Deus, é que ele deixa claro a natureza desse Deus que é amor. E isso é muito interessante, porque uma vez que a natureza desse Deus, que tudo pode, é amor e não é poder, isso significa que esse Deus não pode ser ofendido. Você sabe que o poder é um problema sério, porque se você se arroga o poder não pode ser contestado. Se o poder for contestado, ele tem de reagir violentamente para deixar claro que o poder não pode ser contestado. É por isso que quando qualquer país cai num regime de exceção, você não tem mais direitos civis. Por quê? Porque o poder não pode ser questionado. Porque o poder, uma vez questionado, tem de reagir com violência. Agora, se você se declara amor, você está pronto para conviver. O amor convive com tudo e com todos. Se você, na sua casa, como pai de família, se decide a si mesmo, se apresenta a si mesmo como o poder, aí o seu filho desobedece você vai ter de reagir com algum nível de violência para deixar claro quem é que manda. Mas se você se apresenta na sua família como amor, o amor ama. O amor ama quem concorda, o amor ama quem não concorda, o amor ama quem abraça, o amor ama quem não abraça, o amor ama. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus, ele estava falando sobre uma nova forma de viver e de se relacionar. Ele estava respondendo a segunda pergunta, como é que a gente faz para viver junto, com uma só palavra, fraternidade. Veja o outro como se ele fosse uma extensão de si mesmo. Fraternidade. Veja o seu filho como uma extensão de si mesmo, sua esposa, seu esposo, sua família, o próximo como uma extensão de si mesmo. Trate-o como você gostaria de ser tratado se estivesse na situação em que ele está. Se nós começarmos a trabalhar com esses conceitos na sociedade, nós podemos construir uma outra sociedade. Ou, no mínimo, podemos influenciar muito essa sociedade na qual estamos inseridos. E aí Jesus falou sobre solidariedade. Solidariedade para com o planeta e solidariedade para com todos os semelhantes e com todas as criaturas que habitam esse planeta. Ou seja, como é que a gente faz para extrair e para administrar a riqueza? Com solidariedade. Solidariedade para com o planeta vai evitar que nós abusemos do planeta. Solidariedade para com os demais vai impedir que a gente abuse do próximo e que a gente condene quem quer que seja a miséria ou a fome. E solidariedade para com as demais criaturas vai nos permitir garantir a sobrevida de todas as espécies que estão no planeta com dignidade. Solidariedade. E assim o reino responde a 3 perguntas básicas que o ser humano sempre faz e sempre fez. E agora o ser humano está fazendo uma 4ª pergunta, que é: o que a gente faz para salvar o planeta? Deus tinha feito uma proposta para a gente, e a proposta que ele fez para a gente é: faça do planeta um jardim. O jardim é um modelo solidário, porque é um jardim, não é uma coleção de vasos, é um jardim. É um modelo sacrificial, porque é um jardim, portanto tem de ter forma, e para haver forma todos têm de se submeter à poda. É harmônico, é sinérgico, porque a beleza do jardim é maior do que a simples soma dos componentes do jardim. O jardim é, sem dúvida nenhuma, um modelo de desenvolvimento sustentável. Foi isso que Deus propôs para nós. Bom, nós não pegamos esse modelo, pegamos um modelo predador,
E agora estamos desesperados porque o planeta está morrendo. Saber do reino de Deus é saber que nós precisamos repensar o nosso modelo de progresso e que a gente tem de caminhar decididamente para o desenvolvimento sustentável, para a retomada do jardim. E isso também começa na minha casa. Isso também começa na minha casa. Na comunhão. No amor. Na consciência de que o que está do meu lado tem de ter acesso ao mesmo que eu tenho e tem de receber amor como eu gostaria de receber. Muito bem. Além disso, Jesus se viu como resposta de Deus para os que estavam à sua volta. Ele curou a todos os enfermos. Você já pensou em ser resposta para a vida de alguém? Nós vivemos num mundo extremamente individualista, onde as pessoas estão desesperadas por atenção, mas ainda não aprenderam que a gente só recebe atenção quando distribui atenção. O individualismo é um câncer a devorar a sociedade, a destruir o conceito de unidade humana. Jesus Cristo se viu como resposta para outros. O único jeito de construir uma sociedade é se ver como resposta para alguém, como abençoador de alguém, como companheiro de alguém, como companheira de alguém. Você já parou para pensar nisso? Que você levanta de manhã com a grande possibilidade de ser a resposta à oração de alguém, ao clamor de alguém, ao desespero de alguém. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de se relacionar. E finalmente os discípulos começaram a ter fome e resolveram criar um discurso envolvente. Foram até Jesus e disseram: Jesus, despede a multidão, porque eles devem estar com fome e aqui não tem comida, então pelo bem deles vamos dispensá-los. É um discurso político, não é? Gente, por amor a vocês, estamos aqui pedindo ao Mestre que se compadeça de fato e os libere para que vocês possam, nas circunvizinhanças e adjacências, conseguirem o que tanto estão a reclamar, que é um pedaço de pão e um lugar para descanso. É um discurso. E nessa época de efervescência política, a gente ouve muito discurso parecido com isso. Mas Jesus disse: não, deem-lhes vocês mesmos de comer. E isso é um trabalho. Primeiro é um trabalho de envolvimento com a sociedade, porque Jesus disse: o que tem aí? Aí é onde, Jesus? Na multidão. Como é que a gente vai saber? Se envolvam com a multidão. Comecem a conversar, comecem a perguntar para as pessoas. Ao invés de sair a condenar todos e tudo, vá perguntar se tem pontes para a gente construir alguma coisa junto. Se tem jeito de fazer pontes para que as pessoas todas sejam atendidas, ajudadas. É assim que se constrói sociedade. A gente conversa, a gente descobre as pontes, as possibilidades, o que nós temos aqui que pode ser usado para o benefício de todos. Segunda coisa que Jesus pediu aos discípulos foi para dividir o grupo, a multidão, em grupos de 50. Aquela multidão era uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, 10 a 12 mil homens, mais ou menos. Por que Jesus mandou dividir a multidão em grupos de 50? Para criar comunidades, né? Uma pessoa no meio de 12 mil pessoas é uma ilha. Uma pessoa no meio de 50 pessoas faz parte de uma comunidade. Jesus transformou uma multidão amorfa numa reunião de comunidades. E ao transformar a multidão amorfa numa reunião de comunidades,
ele também comunicou uma grande verdade. Só vai haver alimento para todos se, ao invés da competição, tivermos a cooperação. Por isso, lembre-se, nós cristãos acreditamos em cooperação, não em competição. Nós cristãos acreditamos em comunidade e não em multidão. Nós cristãos acreditamos em comunhão e não em massa de manobra. Por isso, nós, hoje, mesmo no nosso meio, estamos horrorizados com aqueles que se dizem cristãos e estão transformando o povo em massa de manobra. Isso é anti-Jesus Cristo. Isso é anti-cristão. Isso é uma aberração. A fé cristã é uma fé que gera, que sustenta e que vive em comunidade, num lugar onde as pessoas se conheçam pelo nome. A igreja de Cristo não é uma multidão acéfala e amorfa. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em comunidade. Nós acreditamos em comunhão. Nós acreditamos em solidariedade. Nós acreditamos em fraternidade. Nós acreditamos em devoção pessoal e comunitária. E isso exige congraçamento e isso exige comunidades pequenas. Portanto, nosso sonho, quando reunimos um grupo razoável de pessoas, não é que indivíduos estejam vindo, mas que comunidades estejam vindo para celebrar juntos. E isso é o que nós temos de aprender, inclusive na nossa contribuição para com a sociedade. Nós não podemos admitir uma sociedade que seja massa de manobra. Por isso, por exemplo, nós esperamos que um dia haja uma reforma séria nesse país, inclusive para mudar a forma como nós elegemos, para que deixe de ser um sistema proporcional e passe a ser, no máximo, um sistema distrital misto, para que todos os candidatos tenham pé na comunidade. Nós sonhamos com comunidade. Nós não acreditamos em grandes massas. Então, Jesus disse para os discípulos: dividam o povo em grupos de 50. Vamos criar comunidades. Vamos fazer esse povo conversar. E aí ele agradece a Deus pelo pão e distribui. E um fenômeno de solidariedade toma conta daquela reunião e todos comem. E essa é a nossa grande lição para o mundo. É na solidariedade e na cooperação que todos comem. E essa é a nossa grande contribuição ao mundo. A fé não é acreditar num poder miraculoso, é acreditar no caráter do Criador. Que Deus está pronto para multiplicar tudo que nós estivermos prontos para repartir. Que Deus está pronto para multiplicar tudo que nós estivermos prontos para partilhar. Que Deus atua no universo de tal maneira que o universo colabore conosco. E que se nós abrirmos o coração uns para os outros, Deus nos fará frutificar em benefício de todos. Então, nessa manhã eu queria deixar isso para a sua meditação. Primeiro, compaixão. Tenha uma agenda flexível, meu irmão. Tenha uma agenda flexível, minha irmã. Tenha uma agenda flexível para o outro, para a pessoa que está do seu lado. Preste atenção na pessoa que está do seu lado. Veja se há uma lágrima rolando dos seus olhos. Pare, diminui o passo, deixa o enfraquecido, deixa o sofredor dar o ritmo da sua velocidade. Para ajudar é preciso diminuir a velocidade. Para abençoar é preciso diminuir a velocidade. Para conviver é preciso diminuir a velocidade. Eu sei que isso no mundo urbano parece uma heresia, mas é o único jeito de conviver, de salvar relacionamentos. Segundo, veja-se como resposta. A gente está sempre catalogando problemas, mas nem sempre está se oferecendo como resposta. Veja-se como resposta para o seu filho, como resposta
para a sua esposa, como resposta para o seu esposo, como resposta para a sociedade onde você está inserido, no lugar onde você trabalha. Outra coisa, tenha esperança. Sem esperança a gente não anda. Acredite, o mundo está em algum lugar, o universo está em algum lugar. E neste em quem o universo está, há esperança. É preciso caminhar em direção à justiça, em direção à paz, em direção ao amor. A gente não pode perder o senso de transcendência. Porque a gente então vai continuar investindo na pessoa que a gente ama, na pessoa que a gente conhece, na pessoa que a gente vê que precisa da gente. E investindo na sociedade para construir algo melhor. Um ser humano bem-sucedido é um ser humano de quem se possa dizer, porque ele passou por aqui, o mundo ficou melhor. Caminhe nessa direção. Outra coisa, sempre que você puder influenciar, gere senso de comunidade, gere senso de cooperação, gere senso de partilha. Sempre que você puder influenciar, influencie os homens, os seres humanos, a serem comunitários, a serem solidários, a serem fraternos. Creia. Deus está pronto para multiplicar tudo que nós estivermos prontos para partilhar. Lembre-se, a acumulação é deletéria, é destrutiva. A beleza da humanidade é ser uma família. E a beleza de ser uma família é ter uma comunhão solidária e uma comunidade de solidários. Guarda isso no seu coração. Aprenda com Jesus. Tem um outro jeito de ser gente. E tem um outro jeito de viver como gente. Dentro da nossa própria casa. Que Deus nos abençoe.